Olá, estudantes de Ciências Contábeis, sejam todos bem-vindos ao curso de Prática de Escrituração com o uso do software contábil. Vamos iniciar a escrituração de operações básicas de despesas operacionais diversas. A Lei 6404 de 76, ou 6.404 de 1976, determina a relativa apresentação da demonstração do resultado do exercício. Então, lá no seu artigo 187, determina que a demonstração do resultado do exercício discriminará. E ali nos seus incisos, indica os itens que serão apresentados ou discriminados nessa demonstração. Então, chamo a atenção para o inciso 3, onde ali determina que serão discriminados, então, as despesas com as vendas, as despesas financeiras, deduzidas das receitas financeiras, as despesas gerais e administrativas e outras despesas operacionais. Então, essas despesas são componentes da demonstração do resultado do exercício, que apura o resultado do período. Então, lá é onde as despesas serão registradas dentro da estrutura das demonstrações contábeis. Bem, como podemos ver, a demonstração do resultado tem a finalidade de mostrar o desempenho da entidade, comparando a geração de receitas com o esforço necessário para a obtenção dessas receitas. Tal comparação é feita para um período de tempo, que pode ser um ano, um trimestre ou até mesmo um mês. Os conceitos de receita e de despesas são importantes para o entendimento da apuração do resultado, ou da demonstração do resultado. Receitas são acréscimos ao patrimônio líquido, e as despesas são decréscimos desse patrimônio líquido da entidade. Mas, conceitualmente, temos que, conforme a estrutura conceitual da contabilidade, as receitas são aumentos nos benefícios econômicos durante o período contábil, sob a forma de entrada de recursos ou aumento de ativos ou diminuição de passivos, que resultem em aumentos do patrimônio líquido e que estejam relacionadas com a contribuição, aliás, que não estejam relacionadas com a contribuição dos detentores dos instrumentos patrimoniais. Então, são aqueles acréscimos, né, de benefícios econômicos ali dentro daquele período que está sendo apurado. E esses acréscimos não podem ser relativos à contribuição dos sócios, né, e sim pela operacionalidade da empresa propriamente dita. Isso vai determinar, então, um aumento do patrimônio líquido. As despesas, elas são ao contrário, né? São os decréscimos dos benefícios econômicos durante o período contábil, sob a forma de saída de recursos ou da redução de ativos ou assunção de passivos, que resultem em decréscimos do patrimônio líquido e que não estejam relacionadas com a distribuição aos detentores dos instrumentos patrimoniais. Então, não pode ser movimentação em função de aumento ou diminuição de capital dos sócios, né, e sim da operacionalidade da empresa. Aqueles sacrifícios que a empresa tem durante o período para a obtenção das suas receitas. Então, essas serão as despesas. Porém, com esse conceito trazido lá pelas normas contábeis, né, a norma conceitual da contabilidade, que certamente você já deve ter estudado na sua disciplina de contabilidade básica. Bom, o resultado é obtido na última linha da demonstração do resultado do exercício, onde podemos verificar o confronto entre as receitas e as despesas. Quando as receitas são maiores que as despesas, temos o lucro. E, consequentemente, quando as despesas são maiores que as receitas, temos o prejuízo. E o lucro é o sinônimo do desempenho econômico-financeiro da organização. Quando dividimos o lucro pela receita, teremos uma relação percentual que se denominará de lucratividade. Observa-se que o lucro e prejuízo é usado
em sociedades empresárias, em associações ou empresas públicas, se usa o termo superávit ou déficit, e nas cooperativas ganho ou perda. Então, aqui o uso normal em relação às sociedades empresárias, que é o que nós estamos tratando aqui. Então, quando nós temos as receitas maiores que as despesas, nós temos o lucro. E as despesas maiores que as receitas, temos o caso, o prejuízo. A demonstração do resultado do exercício é conhecida pela sigla DRE, apesar que as normas também trazerem o nome de demonstração de resultado do período. Porém, é consagrada a esse termo, demonstração do resultado do exercício, DRE. E como já vimos, o objetivo é fornecer a informação de como se chegou aos resultados, lucros ou prejuízos da entidade. A Lei 6.404 de 76, em seu artigo 187, determina como essa informação deve ser discriminada nessa demonstração. Basicamente, é essa estrutura que é apresentada aqui, onde começa com as vendas, receitas do negócio, passa pelas despesas, chamadas de custo de vendas, e outras, né? Depois, e também as outras são as despesas operacionais da entidade, chegando ao resultado líquido. Observa-se que, em relação ao termo custo das vendas, aqui, quando esse custo vem lá dos estoques, ele deixa de ser um custo e passa a ser uma despesa. Então, na verdade, aqui é uma conta de despesa com o nome de custo, custo das vendas, porque a demonstração do resultado do exercício tem em seus componentes apenas receitas e despesas. Então, conceitualmente, esse custo aqui, na DRE, é uma despesa, e ele é custo conceitualmente enquanto ele está lá formando o item do estoque. Então, quando ele está em estoque, ele é custo, né, custo da formação dos estoques, e quando ele passa pela venda para o resultado, ele passa a ser uma despesa, porém é uma despesa que tem o nome de custo das vendas. Então, é errado dizer que a demonstração do resultado tem receitas, despesas e custos. Não, a demonstração do resultado tem receitas e despesas, porém tem uma continha lá, que é uma conta significativa, que tem o nome de custo das vendas. As receitas operacionais são todas aquelas realizadas que estão diretamente relacionadas com a natureza do negócio. As outras receitas não se relacionam diretamente com a natureza do negócio e são consideradas aleatórias e esporádicas, tais como receita na venda de bens do ativo imobilizado, ou outras, né? As deduções das vendas são todos os tributos, né? Também chamados de impostos, mas o termo correto é tributos sobre as vendas. Também tem as devoluções, abatimentos e descontos operacionais. Custo das vendas, né, são as despesas, né, que têm denominação de custo das mercadorias, dos serviços ou custo geral de fabricação dos produtos, são os valores de aquisição ou formados acumulados nos estoques e escoados para o resultado no momento da venda. As despesas operacionais são os gastos necessários para atingir o objetivo final de gerar receitas e diretamente relacionada com a natureza específica do negócio da empresa. As despesas não operacionais ou outras despesas, né, não operacionais, geralmente em relação ao imposto de renda, e aqui na contabilidade outras despesas, são eventuais e não relacionadas com a natureza do negócio. No slide é apresentada uma lista de despesas operacionais, administrativas e comerciais. Então, essas aqui são as despesas que mais aparecem. Então, sempre lembrando que as despesas, elas são consumidas no processo produtivo e elas são aquelas despesas que elas são consumidas ali no período de um ano, né? Por exemplo, se você adquire um veículo, um automóvel, ele é adquirido porque ele é consumido no processo produtivo também, mas ele não é registrado diretamente na despesa, ele é registrado lá no ativo imobilizado. Por quê? Porque ele vai contribuir para mais um período da empresa, para vários períodos. Então, um veículo pode ficar na empresa 20 anos, né? Então, durante 20 anos, ele estará contribuindo para a empresa e será registrado na demonstração do resultado do exercício, né, como despesa, a depreciação que é gerada pelo escoamento daquele valor para dentro do resultado ao longo dos períodos.
Então, as despesas, propriamente ditas, elas são consumidas no processo produtivo num período ali de um exercício social. Bom, então, para que a gente possa efetivar aqui os nossos registros, nós vamos considerar essas despesas aqui. Despesas de salário, 55 mil, despesas de material de escritório, 15 mil, despesas de energia elétrica ou energia, 30 mil, despesas de juros, 5 mil, despesas com internet, 3 mil, despesas postais, 10 mil, e despesas com impostos e taxas, ou tributos e taxas, 35 mil. Aqui a gente também tem que considerar o seguinte: uma despesa ela pode ser paga à vista, o dinheiro sai do caixa, ou ela pode ser consumida naquele período pelo regime de competência e paga em outro período, né? Então, a gente tem que considerar como despesa naquele período, considerando o princípio da competência. Então, as despesas de salário, geralmente, a pessoa trabalha num mês, mas recebe, ou pode receber até o dia 5 do mês seguinte. Então, a saída do dinheiro do caixa não se dará naquele mês. Energia elétrica, geralmente, você tem consumo no mês, mas você paga no mês seguinte, né? Pode acontecer com internet ou com outras despesas, ou pode acontecer que a despesa seja consumida naquele período e paga, saída do caixa efetivamente naquele período. Então, digamos assim, ela pode ser uma despesa que ela foi paga à vista e pode ser uma despesa que ela vai ser paga a prazo. Então, isso pode acontecer, mas o registro da despesa, pelo princípio da competência, deve ser feito dentro daquele período que efetivamente ela se realiza. Então, isso tem que ter um cuidado em relação a essa questão. Isto posto, então, vamos lá para fazer os nossos registros no nosso sistema. Então, abrimos o nosso sistema e vamos fazer esses registros. Lembrando que nós precisamos estar naquela empresa que nós estamos trabalhando, no período correto, e que nós já temos os lançamentos feitos nas unidades anteriores, que nós estamos dando aqui prosseguimento. Então, lembrando sobre essas questões aqui que são muito importantes. Então, para os nossos registros. Então, esses aqui são os lançamentos que já foram feitos, a gente vai dar continuidade. Nós podemos fazer por lote, né? Nós podemos fazer por aqui, individualmente. Nós podemos fazer os lançamentos por lote, vários lançamentos de uma vez só, incluindo cada um deles aqui, ou nós podemos fazer os lançamentos também pela importação, né, onde nós fazemos o registro de vários lançamentos lá no Excel e depois trazemos eles para cá. Bom, vamos fazer individualmente aqui para que a gente possa visualizar cada situação. Então, a gente tem despesas de salários. Aí a gente tem que considerar, né, se esses salários são salários administrativos, são salários comerciais, né, são do pessoal da administração, são do pessoal das vendas, ou podem ser também salários de pessoal de produção. Aí a gente tem que lançar dentro daquela situação que ocorre. Se for de produção, temos que lançar onde nós acumulamos os valores da produção do período para serem, então, alocados aos produtos, que pode ser numa conta de estoque ou numa conta específica para essa acumulação. Mas despesas de produção vão lá para o estoque para fazer parte do custo do produto naquele período. Então, vamos começar com as despesas de salários e vamos considerar que esses nossos salários aqui são todos salários da área administrativa, né? Então, a gente vai lá nas despesas, né, no item 3.000 aqui, e nós vamos procurar as despesas administrativas, despesas operacionais, despesas comerciais, despesas com pessoal, despesas administrativas. Então, despesas com pessoal aqui, tá? Então, vamos pegar aqui salários, né? Salários do pessoal. Então, despesa de salários. Nós vamos registrar esse valor das despesas que foi 55 mil. Vamos creditar em salários a pagar, lá no passivo. Então, buscamos no passivo, que é o item 2.
Vamos buscar aqui salários a pagar. Salários e ordenados a pagar, tem um grupo específico, né? Vamos ver aqui o que nós temos aqui, uma folha, salários a pagar. Salários a pagar. Os salários, eles são apurados pela folha de pagamento. Então, tem um setor, uma área específica da empresa, que é o RH, que faz lá a confecção da folha de pagamento e passa essas informações para a contabilidade. Mesmo que seja uma empresa contábil, né, que terceiriza esses serviços de outra empresa, também terá um setor específico de folha de pagamento, né, que fará essa informação e passará para a escrituração. Ou, se tiver um sistema informatizado, isso já vai ser transferido automaticamente, né? Não tão automático, porque tem as parametrizações, mas via sistema vai ser transferido para a contabilidade. Então, vamos colocar aqui, folha de pagamento, conforme folha de pagamento no período. Opa, entrou uma sujeirinha aqui. Folha de pagamento no período. Porque o período a gente pode especificar, o mês de janeiro, mês de fevereiro, mês de março, e o valor de 55 mil. Fizemos o registro, folha de pagamento. Vamos para o próximo registro, agora é o material de escritório. O material de escritório é uma despesa, né? Então, é uma despesa administrativa. Vamos ver se tem uma conta específica de material de escritório. Material de expediente, ó. Pode ser material de expediente. Bom, o material de escritório, ele pode ser pago aqui direto no mês. Geralmente, são pequenos valores, né? Então, aqui foi o valor de 15 mil. É um pouco assim, mas vamos colocar aqui como saída de caixa direto. Pagamento, nota fiscal, número tal, eu for de fulano de tal, relativo a material de escritório. Quanto mais específico no histórico, melhor. 15 mil reais. Caixa debitou material de escritório. Saiu o dinheiro do caixa, lançou contra material de escritório. O lançamento foi feito. Agora, despesas de energia elétrica. Despesa de energia elétrica também. Vamos procurar aqui uma despesa administrativa, energia elétrica. Lá, aluguéis, assinaturas, suações, depreciações, despesas com alimentação, despesas convenientes, despesas legais, despesas postais, honorários, manutenção, despesas com veículos, colabore, publicações, serviços de terceiros. Vamos ver se nas comerciais tem energia elétrica. Não tem. Temos que criar essa conta, então. Então, vamos criar. Vamos botar o F4 aqui. Ele vai aparecer para a gente criar aqui. E vamos procurar aqui. Está abrindo. Então, vamos colocar aqui incluir. Também não abriu. Então, vamos direto lá para fazer a inclusão. Contas contábeis. Às vezes o sistema não é muito amigável. Vamos procurar lá. Devia ter um jeito mais fácil da gente chegar direto às contas, mas ele não funciona muito direito. Ele tem essa pesquisa que não funciona muito direito isso. Vamos manualmente aqui buscar isso.
Tem aqui a água e energia elétrica. Ó. Água e energia elétrica, conta 364. Então, vamos usar essa conta 364 aqui. Debita 364. Água e energia elétrica, vai sair do dinheiro do caixa. Pagamento, conta, Copel, neste mês. Se quiser colocar mais alguma informação, pode ser acrescida, né? 30 mil reais. Aqui a gente botou o banco, né? Mas vamos tirar do caixa aqui. Caixa que é 01. Caixa 01. Depois, despesa de energia. Quanto é que nós colocamos a despesa de energia aqui? Foi 30 mil, né? Despesa de energia. Agora, despesas de juros. Então, despesas de juros. Vamos ver se a gente pode digitar direto aqui, juros. Viu? O sistema não é amigável aqui. Ó, tem essa conta de despesa aqui, juros recebidos, isso aqui é receita, juros sobre empréstimos e juros pagos. Então, vamos pegar essa conta aqui de juros pagos. Juros pagos, que é uma despesa, né? E vamos tirar do caixa também o valor de 5 mil. E a gente não tem especificamente do que se trata, mas a gente tem que dizer do que são esses juros. É sobre um valor que foi pago atrasado, é sobre um contrato, é sobre um empréstimo. Então, a gente tem que especificar ali sobre do que se trata esses juros. Não temos essa informação, só vamos colocar aqui o valor. 5 mil reais, salvar. Depois, despesas com internet. Então, vamos ver se tem uma conta específica de internet aqui. A despesas de internet já apareceu, sai do caixa. Essas despesas de internet aqui eu acho que é despesa comercial. Ó. Despesa comercial. Pagamento, conta. De mês, conforme contrato tal com a empresa tal. Aí a gente vai especificando melhor o histórico. Então, despesa com internet, 3 mil reais. Depois, despesas postais. Vamos ver se a gente tem despesas postais aqui. Não tem. Correios, vamos ver se tem alguma coisa de Correios. Também não tem. Então, tem que ir lá buscar especificamente essa. Aqui não é amigável, como eu já falei para vocês. Vamos entrar aqui, vamos ver se tem alguma coisa aqui. Água, aluguéis, assinaturas, associações, despesas com alimentação, despesas legais, despesas postais. Tem aqui, ó. Já tem no nosso plano. Pagamento, contrato, Correios. Número tal data, especifica bem aqui, 10 mil. Sempre observando a data aqui do lançamento. A gente está fazendo tudo numa mesma data aqui para não ter problema.
e despesas com impostos e taxas, né? Então, como ele sempre pega a última, a gente pode ir lá e procurar aqui, ó, impostos e taxas, ó. Impostos e taxas, vai sair do caixa também. Pagamento via tal relativo ao tributo tal neste mês, ou qual competência que ele é. Se ele tiver apropriado lá no passivo, né, ou se ele for direto aqui no caso para despesa, que é o nosso caso, R$35 mil. Salvar. Ok, fizemos os lançamentos necessários, voltamos aqui, pegamos o razão para verificar esses lançamentos que foram feitos. Então, geralmente eles estão lá no final, né? Despesas postais, taxas diversas, material de expediente, água, energia, salários, despesas com internet, e os que a gente já havia feito anteriormente. Então, eles estão lançados aqui. Se eu quiser exportar para PDF ou para Excel, eu posso salvar eles aqui desse formato, né? Mas não é o caso. Vou ver o diário, os lançamentos que foram feitos esses últimos lançamentos feitos, né? Esses últimos lançamentos feitos aqui, alguns respectivos históricos, foram feitos por último, e só vamos dar uma olhada no nosso balancete. Depois a gente vai ver como se gera esses balancetes. Então, a conta caixa, né? Teve movimentação a conta caixa. Aliás, a conta caixa ficou credora aqui, ó, porque, na verdade, a gente não tinha dinheiro no caixa. Então, vamos fazer uma transferência de dinheiro do banco para o caixa. Vamos tirar dinheiro do banco e vamos jogar dinheiro para o caixa, para sanar esse problema aqui na conta caixa que ficou credora. Nós não tínhamos saldo em caixa. Então, vamos fazer o lançamento. Vamos colocar dinheiro no caixa. E vamos tirar dinheiro do banco. Suprimento de caixa. Esta data. Um valor de 150 mil. Saiu do banco e entrou no caixa. Então, o nosso caixa ficou com saldo, né? O que saiu do caixa ficou com saldo, nosso banco ali também ficou com um saldo. E as outras contas, né? Imóveis, o terreno, total do ativo. Passiva ficou com valores lá para serem pagos, salários a pagar. O nosso resultado não vai estar aqui, né? Se nós pegarmos o passivo menos o ativo, nós vamos ter aqui uma diferença pequena de 3 mil aqui, que é em função do resultado do período. Esse resultado vai estar aqui, ó, o lucro líquido, o resultado do período foi de 3 mil devedor. Então, nós tivemos um prejuízo. Então, nós temos aqui a receita, o custo das vendas, né, o lucro bruto do período, menos as despesas operacionais. Então, todas as despesas que se teve no período, chegou, então, ao resultado, um prejuízo de 3 mil reais nesse período aqui, ó. 3 mil reais de prejuízo. Saldo devedor. Então, esses eram os registros relativos às despesas da empresa nesse período, que era esse o objetivo do sistema. Então, foram essas aqui as despesas registradas lá no período.
Então, agora já sabemos sobre a escrituração de operações básicas e despesas operacionais diversas, podemos ir adiante nos nossos estudos. Então, dúvidas podem ser verificadas na ITG 2000, sobre escrituração contábil, e recomendo esses livros aqui do professor Marion e do professor Ribeiro, que estão disponíveis também na minha biblioteca para estudo. Isso posto, bons estudos a todos e encerramos essa unidade. Até a próxima unidade.